Privacidade de dados. A privacidade de dados é um tema cada vez mais importante em um mundo cada vez mais conectado e digitalizado. Com o crescente volume de dados que geramos e compartilhamos, é essencial que a privacidade e a proteção de dados sejam consideradas em todas as interações digitais. A seguir, apresentamos algumas projeções futuristas para a privacidade de dados. Criptografia quântica. A criptografia quântica é uma técnica de criptografia que utiliza as propriedades da física quântica para garantir a segurança das informações transmitidas. Ela pode ser usada para proteger a privacidade de dados em comunicações digitais. Regulamentação mais rigorosa. Espera-se que as leis de privacidade de dados sejam cada vez mais rigorosas e exigentes, com penalidades mais severas para violações de privacidade de dados. Privacidade por design. A privacidade por design é uma abordagem que visa garantir a privacidade dos dados desde o início do desenvolvimento de um sistema ou aplicação. Espera-se que esta abordagem seja cada vez mais adotada pelos desenvolvedores de software. Inteligência artificial para a privacidade de dados. Espera-se que a inteligência artificial seja cada vez mais utilizada para proteger a privacidade de dados. Por exemplo, por meio de análise de dados em tempo real para detectar possíveis violações de privacidade. Blockchain para a privacidade de dados. Espera-se que o blockchain seja cada vez mais utilizado para proteger a privacidade de dados, por exemplo, por meio de contratos inteligentes que definem claramente como os dados podem ser usados e compartilhados. Tecnologia de autenticação biométrica. Espera-se que a tecnologia de autenticação biométrica seja cada vez mais utilizada para proteger a privacidade de dados, por exemplo, por meio de reconhecimento facial ou de voz para autenticação. Proteção de dados em nuvem. Espera-se que a proteção de dados em nuvem seja cada vez mais aprimorada, com maior transparência sobre como os dados são armazenados e protegidos. Privacidade em dispositivos da Internet das Coisas. Espera-se que a privacidade de dados seja cada vez mais considerada no desenvolvimento de dispositivos da Internet das Coisas, com maior transparência sobre como os dados são coletados e utilizados. Maior controle sobre dados pessoais. Espera-se que as pessoas tenham cada vez mais controle sobre seus próprios dados pessoais, incluindo o direito de serem informadas sobre quais dados são coletados, como são utilizados e com quem são compartilhados. Privacidade na era da inteligência artificial. Espera-se que a privacidade de dados seja cada vez mais importante na era da inteligência artificial, em que os dados são cada vez mais utilizados para treinar algoritmos de aprendizado de máquina. É essencial que a privacidade de dados seja considerada em todas as etapas do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.